Está começando o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Inácio Martins, organizado pela Rádio Najuá, em apoio do jornal Hoje Centro-Sul e Rádio Alvorada do Sul de Rebouças. No primeiro bloco, cada candidato fará 2 perguntas ao seu adversário. Por ordem de sorteio, o candidato que inicia faz a primeira pergunta e em seguida passa a vez para o seu opositor, retornando posteriormente para fazer a segunda pergunta do bloco. O tema é livre. A pergunta será feita em 30 segundos e 2 minutos serão reservados para a resposta. O adversário terá 45 segundos para a réplica e 45 segundos serão destinados para a tréplica. O adversário poderá se abster de replicar, e neste caso não haverá tréplica. No segundo bloco, as perguntas serão feitas pelos jornalistas e radialistas, também com possibilidade de réplica e tréplica. Todos os tempos serão cronometrados. O debate está sendo transmitido pelas rádios Najuá e Alvorada, na internet, pelo site e redes sociais da Rádio Najuá, pela fanpage do jornal Hoje Centro-Sul, e também na edição impressa da sexta-feira próxima do jornal Hoje Centro-Sul. O link do YouTube para assistir o debate está na fanpage da Rádio Najuá. Eu quero esclarecer que aquele que se sentir ofendido pessoalmente ou caluniado numa tréplica poderá pedir o direito de resposta e ele será analisado pelos organizadores do evento juntamente com o advogado Guilherme Iraque. Se a organização considerar procedente esse pedido, aí o candidato ofendido terá 1 minuto para fazer a sua defesa. Pedimos silêncio para não prejudicar as respostas e o andamento do debate. Peço que coloque seus aparelhos celulares em modo silencioso. Por consenso entre as representações, não será permitido manifestações, aplausos ou vaias, faixas e cartazes aqui dentro da Câmara. O objetivo de estarmos aqui hoje é de oferecer oportunidade para discutir propostas e ideias e, dessa maneira, contribuir para esclarecimento do eleitor. Em Inácio Martins tivemos um registro de 2 candidaturas. Edemétrio Benato Júnior, o Júnior Benato, pelo PSD, BEM, PMDB, PR, PSD, PPN e PT. Tendo como vice Cleverson Perússulo, o Clevinho, na coligação Somos Todos Inácio Martins. E do atual prefeito Marino Kuchansky, pelo PSDB, PDT, PP, PTB, PSC e PV. Tendo como vice Valdir Cabral, coligação O Trabalho Continua. Agradeço aos candidatos por estarem aqui hoje dispostos ao bom debate. Vamos agora à apresentação dos candidatos. É por ordem de sorteio aí da nossa organização. O candidato que será sorteado, terá 1 minuto para se apresentar. E o candidato a iniciar aqui a sua apresentação é o candidato Júnior Benato. A partir de agora, 1 minuto para a sua apresentação. Por favor, candidato. Boa noite, Hamilton. Boa noite a todos os presentes. Agradeço de coração a presença de todos. Vejo que o nosso convite foi bem atendido e as pessoas aqui compareceram. Sou o Júnior Benato. Todos me conhecem. Fazem mais de 30 anos que eu moro nesse município. Tenho paixão por aqui, é onde constituí minha família. Família, aquela que eu consegui estar morando aqui em Inácio Martins. Todas as minhas coisas que eu tenho em minha vida está empregado aqui nesse município. Essa é a minha paixão que eu tenho por morar aqui. E isso é o que eu coloco para vocês, a minha disposição para trabalhar por esse município. Sou honesto, trabalhador, competente nas coisas que faço. Por aqui estar estabelecido, eu me candidato a prefeito do município de Inácio Martins. E assim vocês já viram o meu trabalho e já conhecem. Portanto, vamos juntos, nos 55. Deus abençoe. Na sequência, nós vamos
A apresentação do candidato Marino Kuchanski. Também, candidato, por favor, 1 minuto para a sua apresentação. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite ao candidato Demétrio. Eu quero cumprimentar aqui aos... Vamos zerar novamente, por favor. Muito bem, nós vamos zerar ali o cronômetro, né, pelo motivo aqui, do motivo técnico no caso, para que o candidato Marino Kuchanski tenha aí o seu 1 minuto para a sua apresentação. Você que está ouvindo aqui o início do debate entre os candidatos a prefeito de Inácio Martins. Vamos agora então, portanto, Juarez, por gentileza, 1 minuto então para o candidato, por gentileza, por favor, Marino Kuchanski, a sua apresentação. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, candidato Demétrio. Boa noite aos organizadores desse debate. Esperamos que a gente tenha um debate esclarecedor. Eu sou Marino Kuchanski. Eu sou empresário no ramo de agropecuária. Estou em Inácio Martins desde 97. Tenho a minha família, a minha esposa Cecília, mais conhecida como Cida. Eu tenho 3 filhos. Tenho o Matheus, o José e o João Vitor. Até hoje eu quero salientar aqui que eu quero dar os parabéns especial ao meu filho Matheus, que está de aniversário. Eu estou prefeito em Inácio Martins, concorro ao cargo de reeleição a prefeito desse município com o meu vice Valdir Cabral, com o número 45. Vamos então ao primeiro bloco. Como expliquei no início, cada candidato fará 2 perguntas ao seu adversário. Por ordem de sorteio, o candidato que inicia faz a primeira pergunta e em seguida passa a vez para o seu opositor, retornando posteriormente para fazer a segunda pergunta do bloco. O tema é livre. A pergunta será feita em 30 segundos e 2 minutos serão reservados para a resposta. O adversário terá 45 segundos para a réplica e 45 segundos serão destinados à tréplica. O adversário poderá se abster de replicar e, nesse caso, não haverá a tréplica. Portanto, o candidato a formular a sua pergunta será o candidato Júnior Benato. Júnior, você tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Alô, som. Acho que não está funcionando esse microfone. Vamos lá. Marino. Candidato Marino. O que o senhor tem como proposta de incentivo à cultura do nosso município, já que a gente vê que a cultura é muito importante na área da educação? Candidato Marino Kuchanski tem 2 minutos, ou melhor, 45 minutos, 2 minutos para a sua resposta. Candidato Demétrio, sabemos a importância da cultura no nosso município. Quando assumimos a nossa administração, lembrando uma administração curta de 2 anos e meio, já na primeira semana fomos procurados pelos patrões de CTG, que há mais de 3 anos no nosso município não existia esse evento, que é um evento folclórico no nosso município. E demos estrutura total para eles. E até hoje, durante a nossa administração, fizemos cada ano um rodeio aqui no nosso município. Reestruturamos todo o parque de rodeio. Novos banheiros, a pista, enfim, estamos caminhando. Também eu quero falar para vocês, referente à cultura, que através do Pró-Rural, nós estamos montando uma estrutura na aldeia indígena, porque é muito importante. Lá nós vamos criar o Centro Cultural na aldeia indígena e também vamos apoiar o turismo
no nosso município, lá na aldeia indígena, porque é muito importante também. O Centro Cultural na aldeia indígena é fundamental para que nós comece a desenvolver a cultura indígena, que foi o princípio aqui no nosso município. Também eu quero falar sobre a abertura de trilhas, que é um compromisso do nosso município lá na aldeia indígena, para que a gente consiga dar para eles uma estrutura melhor. Esse projeto é através do projeto Pró-Rural do Governo do Estado, onde nós estamos investindo mais de R$200 mil. O município está promovendo todo o projeto e a parte estrutural para eles do projeto e o arquitetônico também. Muito bem. O candidato Júnior Benato tem 45 segundos para a sua réplica. Obrigado, Hamilton. Nós queremos apoiar o funcionamento da fanfarra. A fanfarra, no nosso tempo, ela foi campeã nacional de fanfarras nos concursos que participava. Um verdadeiro exemplo de cultura que o nosso município prestava, inclusive assistência da fanfarra para outros municípios. Quero incentivar as festas tradicionalistas, sendo elas os rodeios e outras de tradição. E falar em rodeio, como disse o nosso candidato Marino, ele fala que eu não fiz rodeio, há 3 anos não fazia. Eu queria saber, então, onde que está a cultura do município se não teve um sapé canção, um femucim, nada. E nem a festa do Pinhão, que faz 4 anos que não acontece. Muito bem, vamos agora à tréplica do candidato Marino Kuchansky, 45 segundos. Candidato Demétrio, sabemos da dificuldade que a economia está passando. Agora, quanto à festa do Pinhão, eu quero salientar que nós estamos pagando a festa do Pinhão ainda. E existe até um processo da empresa Paulo Eventos, que já entrou na justiça justamente para cobrar do município. E quanto ao apoio da fanfarra, a gente está apoiando sim. E criamos mais. Criamos a estrutura junto do fortalecimento de vínculos do nosso grupo musical lá com o nosso Márcio, que é o nosso profissional que foi contratado junto ao fortalecimento de vínculos. Muito bem, seguindo com o debate com os candidatos a prefeito Inácio Martins, o candidato Marino Kuchansky tem agora 30 segundos para formular uma pergunta ao candidato Júnior Benato. A partir de agora, contando o tempo, candidato. Candidato Demétrio, eu quero falar sobre meio ambiente. Em meu governo, reestruturamos a coleta de lixo, implantando a coleta seletiva e exigindo a instalação da empresa em nosso município para a separação do lixo. Implantamos o transbordo para a destinação final e correta de nosso lixo. Desativado a vergonha que era o nosso lixão. Qual o seu projeto para a destinação de 7 toneladas dias produzida em nossa cidade? Seu tempo, candidato. Júnior Benato, o candidato Júnior Benato tem 2 minutos para a resposta. Por favor. Embora não tenha sido terminada a pergunta, mas quem vai construir o transbordo somos nós. Porque foi aplicado um recurso do meio ambiente que foi passado para a administração municipal, a qual construiu um muro para fazer o transbordo, que foi um dinheiro jogado fora dessa administração. Está lá no lixão, para nada serviu. Dinheiro público que foi simplesmente escorreu pelo ralo. Nós queremos desenvolver o programa de proteção de nascentes nas propriedades rurais. Isso é muito importante para o nosso agricultor. Nós queremos implantar práticas de controle de animais domésticos em vias públicas. Vocês estão vendo aí. Isso é uma saúde pública, tudo relacionado ao meio ambiente. Nós queremos melhorar a coleta e a reciclagem do lixo residencial. De que forma? Com campanhas educativas, fazendo com que o proprietário separe o lixo, onde o caminhão já pode pegar e já fazer a separação do que é descarte, do que é lixo reciclado, aonde vai chegar na usina de uma forma um pouco mais separada. Nós queremos implantar mecanismos de captação de águas de chuva.
nas escolas e outros locais públicos, que uma simples coleta de água pluvial, ela pode servir para lavar uma calçada, ela pode servir para outras finalidades. Nós queremos adquirir um caminhão-pipa para que possa lavar as ruas da nossa cidade, para que possa lavar os nossos estabelecimentos públicos. Nós queremos incentivar a construção de fossas sépticas na área rural, porque a área rural também não pode ser esquecida como meio ambiente. Aliás, eu me lembro muito bem quando fui prefeito em 2009, o nosso ICMS ecológico, ele era de R$574 mil. Num amplo trabalho que nós fizemos, hoje, prefeito Marino, nós temos quase na casa de R$3 milhões passado pelo governo do estado para o município. E a gente não vê uma aplicação correta desse dinheiro na área ambiental. Muito obrigado ao candidato. O candidato Marino Kuchanski tem 45 segundos para a sua réplica. Por favor. Quanto à aplicação do recurso do ICMS ecológico, candidato, a gente está aplicando sim, estamos aplicando em subvenções na aldeia indígena, estamos aplicando em melhorias no meio ambiente, tá? Já temos projeto de cisternas e implantamos o transbordo, bem entendido. O município já está fazendo o transbordo aqui dentro do nosso município. Hoje já não existe mais o famoso lixão aqui no nosso município, que principalmente nós temos mais qualidade de vida e continuando esse trabalho, nós vamos fazer muito mais ainda no meio ambiente. Muito obrigado ao candidato Marino. Por gentileza, agora, o candidato Júnior Benato tem 45 segundos para a sua réplica. Por favor, candidato. Bom, que o lixão não existe, isso não é verdade. O lixão está lá e vocês podem ir ver ele lá, a céu aberto, inclusive, e as nossas vilas ali, vila rural, ela tem recebido um transtorno muito grande com o lixão a céu aberto. O transbordo, eu, para falar a verdade, não sei se vocês já viram, eu não vi nenhum caminhão transbordando o lixo que não é o reciclado daqui para fora, né? Então, se vocês viram, vocês me corrijam. Mas a área ambiental do ICMS ecológico, nós ampliamos isso aí para que sim, seja aplicado na aldeia indígena, o percentual, e para os nossos produtores rurais também. Muito bem, vamos seguindo. Agora o candidato Júnior Benato tem 30 segundos para formular a sua pergunta ao candidato Marino Kuchanski. Por gentileza, candidato. 30 segundos. Candidato Marino, qual é o seu incentivo à prática de esporte pelas crianças e jovens do nosso município? Por favor, candidato Marino, tem 2 minutos para a sua resposta. Candidato Edemétrio, no início da nossa administração, a gente teve uma dificuldade muito grande. Principalmente a economia do nosso país não está boa e os repasses, principalmente do governo federal, cada vez menor. Então, eu posso falar para vocês, mas todo o que nós pudermos fazer na parte de incentivo à prática de esportes no nosso município, desde da área infantil, dos 7 anos até os veteranos, promovendo campeonatos municipais, como campeonatos fora do município e também na Ancespar. Nós promovemos do infantil até o veterano. E isso a gente vai dar continuidade, porque nós temos projetos já para ser começado esse ano ainda. Uma parceria pública-privada da construção da cancha de bocha municipal. E isso é muito importante para nós, para que nós temos e darmos continuidade. Os nossos profissionais da bocha hoje não têm uma estrutura adequada aqui dentro do nosso município para a prática de esporte, que nós precisamos uma cancha oficial. E também já está feita a terraplanagem para o começo do campo sintético, o campo suíço sintético aqui no nosso município, que vai ser construído ao lado da cancha de bocha. E sabemos que temos que dar mais incentivo também para os demais
parte de esportes, como voleibol, handebol e basquete. Isso é muito importante para que a gente consiga melhorar o esporte aqui no nosso município. Importante demais. E para isso nós vamos fazer, sim, com certeza, com a continuidade do nosso trabalho. O nosso trabalho vai continuar. Eu e o Valdir vamos fazer muito na área de esporte aqui dentro do nosso município. Muito obrigado ao candidato. Agora o candidato Júnior Benato tem a sua réplica. 45 segundos, candidato, por gentileza. Muito bem. Eu gostaria de lembrar aos senhores e às senhoras que nós fizemos o término no ginásio municipal. Nós também construímos em cada vila desse município um campinho de futebol de areia, onde lá as crianças poderiam brincar e fazer a sua prática esportiva. Digo crianças de todas as idades. Nós reestruturamos o nosso campo de futebol com arquibancada, alambrado, com muro, com tudo. E hoje vocês podem ir lá, não sou eu que estou falando, vocês vão constatar, está um sinal de abandono aquilo lá. Nós promovemos campeonatos municipais de areia, de futebol de salão e de campo. Mas o que nós queremos também é apoiar o esporte amador, construir pista de bicicross e motocross, construir pista de caminhada, aonde nós vamos fazer no Centro de Eventos Municipal. Muito obrigado ao candidato. O candidato Marino Kuchanski tem 45 segundos para a sua réplica. Candidato Edemétrio, quanto à cancha de areia, você não promoveu nenhum campeonato municipal nesse período que você esteve na administração. Foi um total abandono a cancha de areia. E hoje nós temos um projeto que já está aprovado, inclusive já está licitado. Ele vai ter uma contrapartida do município que nós já estamos trabalhando, que é a parte de drenagem, a parte de pista de caminhada, que é a parte do município, e nós já estamos trabalhando. Então vai ser um investimento ali de mais de R$300 mil. É um convênio junto com o governo federal, através do deputado Leopoldo Meyer. Então, o nosso trabalho vai ser muito bem feito na área de esportes, porque a gente vai fazer, além de uma pista de caminhada, vai ter academia ao ar livre, vai ter parquinho para crianças. Candidato, né? O seu tempo está esgotado, candidato. Vamos seguindo aqui com o primeiro bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Inácio Martins. Agora a pergunta será formulada em 30 segundos pelo candidato Marino Kuchanski ao candidato Júnior Benato. A partir de agora, 30 segundos, candidato, por gentileza. Vamos lá, seguindo aqui, portanto, o candidato Marino Kuchanski tem agora, a partir de agora, 30 segundos para formular a pergunta. Por favor. Eu quero perguntar sobre agricultura. No meu governo, eu priorizei a conservação das estradas, fornecendo uma estrutura aos nossos agricultores, fomentei o apoio às associações rurais, dei o total apoio aos produtores rurais para a produção de alimentos, melhorando a merenda das nossas crianças, e criei o primeiro PAA municipal para o incentivo da agricultura familiar. Pergunto, em um eventual governo, o candidato irá manter a compra de 70% dos alimentos da agricultura familiar para a merenda escolar? Muito obrigado, candidato. O tempo está esgotado. 30 segundos para a pergunta. O candidato Júnior Benato, muito obrigado ao candidato Marino Kuchanski. O candidato Júnior Benato tem 2 minutos para a sua resposta. Candidato Marino, não é essa a informação que nós temos nas nossas escolas municipais. A nossa merenda escolar caiu a qualidade e muito mesmo, por exatamente deixar de comprar o que se deveria dos nossos produtores rurais. Estamos comprando mais de mercado e menos do produtor rural. Inclusive, que eu queria falar para vocês que foi até um projeto que nós assinamos como quase pioneiro da região a compra do PAA e do PENAI, que é os produtos da agricultura familiar que fornecia para nossas escolas. Nós implantamos o projeto municipal de calcário, o qual no nosso mandato funcionou muito bem, mas muito bem mesmo. O que a gente vê agora, o agricultor pagando calcário na mina e demorando muito para receber lá quando recebe ainda.
Nós vamos incentivar e apoiar as associações de produtores rurais, incentivar a bovinocultura de leite e de corte também, porque a criação do de corte, às vezes o pessoal não quer na produção do leite. Vamos incentivar e apoiar o desenvolvimento da piscicultura. Inclusive, tínhamos um projeto no valor de R$950 mil aprovado pelo Ministério da Piscicultura do Eduardo Seara, no valor de R$1 milhão de reais, aprovado pelo Eduardo Seara, que disponibilizava máquinas para esse município. Foi perdido por essa administração atual. Estimular e realizar a Feira do Produtor Rural. Nós queremos construir casas populares na área rural. Fizemos 10 unidades. Nós vamos incentivar a construção de fossas sépticas, como eu já falei, do meio ambiente, na área rural, porque eles merecem o mesmo tratamento aqui de rede de esgoto do que na cidade. Vamos apoiar e incentivar o programa de aquisição de alimentos, como eu já disse, voltando a adquirir do nosso produtor rural o alimento de qualidade que tínhamos na nossa época para nossos alunos, e temos também a capacitação das merendeiras para produzir esses alimentos. Muito obrigado ao candidato Júnior Benato. Agora o candidato Marino Kuchansky tem a réplica. 45 segundos, candidato, por gentileza, a partir de agora. Quanto à distribuição de calcário, candidato, o nosso município continuou fazendo da melhor forma. Tivemos o apoio do governo do estado em 2015, onde distribuímos para todas as associações. As associações também a gente está continuando dando sustentabilidade para eles através das subvenções sociais, que no tempo da sua administração, candidato, eram 6 associações que recebiam subvenções. Hoje nós estamos com 12 associações que estão recebendo essa subvenção para melhorias nas suas propriedades. E isso, o nosso trabalho vai continuar muito bem. Pode ter certeza, votando em Marino e Valdir. Tá certo, muito obrigado ao candidato. Agora o candidato Júnior Benato tem 45 segundos para a tréplica. Nada mais do que continuar no programa que funcionou, o programa do calcário. Agora vão vocês lá no São Domingos ver se aquele pessoal recebeu o calcário na hora certa. No nosso mandato, isso não existia. Na hora certa, eles recebiam o calcário na sua propriedade. Nós também queremos reativar a Olimpíada do Agricultor Familiar, porque isso faz parte do nosso calendário do pessoal da agricultura. Isso faz 4 anos que não existe no nosso município. E nós queremos, prestem bem atenção, implantar o programa Bolsa Agricultura Familiar. Vejam bem, Bolsa Agricultura Familiar, que pode fornecer ao nosso produtor rural o valor de R$3 mil por ano, aqueles que se encontram em dificuldade de produção na agricultura familiar. Muito bem, assim nós encerramos o primeiro bloco desse debate entre candidatos a prefeito de Inácio Martins. Nós vamos a um breve intervalo, logo nós retornamos com as perguntas dos jornalistas. Najuá, eleições 2023. Estamos apresentando Debate Eleitoral com os candidatos a prefeito de Inácio Martins. Se ligue na melhor estação. Najuá. Voltamos a apresentar Debate Eleitoral com os candidatos a prefeito de Inácio Martins. Estamos de volta com o debate com os candidatos à Prefeitura de Inácio Martins, promovido pela Rádio Najuá, em parceria com a Rádio Alvorada do Sul e Jornal Hoje Centro-Sul. Queremos agradecer aqui também a presença dos vereadores atuais, os Valdir Nunes Pereira, Gil Nelson Gomes de Oliveira, Cleverson Perússulo, Valdir Cabral da Silva,
Rita Suli Xavier Taborda, João Arthur Almeida Cavacim e também o vereador Cid Lopes. Nós agradecemos aí por ceder o espaço para que a gente pudesse realizar esse debate. Agradecemos também aí aos candidatos, né? O candidato Júnior Benato e também o candidato Mariano Kuchansky. Só lembrando que esse debate está sendo transmitido pelas rádios Najuá, Rádio Alvorada, também site e redes sociais da Najuá, pela fanpage do jornal Hoje Centro-Sul e na edição impressa de sexta-feira do jornal Hoje Centro-Sul. O link do YouTube para assistir o debate está na fanpage da Rádio Najuá. Nós vamos agora ao segundo bloco deste debate. Neste bloco, jornalistas e radialistas fazem perguntas aos candidatos, baseadas em sugestões recebidas dentro de 6 temas relevantes, ou seja, estradas rurais, serviços urbanos e segurança, saúde e assistência social, educação, cultura, turismo e lazer, meio ambiente e esporte, indústria, comércio e agropecuária. Da mesma forma, será feito o sorteio da ordem que os candidatos respondem o tema que caberá a cada um. 2 perguntas por candidato e a organização perguntará se o opositor quer fazer a réplica, retornando ao candidato que perguntou para a tréplica. O tempo será o mesmo. A pergunta será feita em 30 segundos e 2 minutos serão reservados para a resposta. O adversário terá 45 segundos para a réplica e 45 segundos serão destinados para a tréplica. Por ordem de sorteio, o primeiro candidato a ser questionado será o candidato Júnior Benato. Boa noite a todos. Eu sou a Letícia, do jornal Hoje Centro-Sul. Candidato Júnior Benato. Em Inácio Martins, o transporte de madeira em caminhões pesados é uma realidade e faz com que as estradas rurais se deteriorem. Há alguma alternativa, um plano para dispor de equipamentos e mão de obras para tentar atender a demanda dos madeireiros e demais moradores da área rural por estradas? Qual investimento e qual fonte de recursos poderá garantir essas melhorias necessárias? Candidato Júnior Benato tem aí 2 minutos para a sua resposta. Por gentileza, a partir de agora começa a contagem do tempo. Obrigado, Letícia, pela pergunta. Realmente, para você ter um controle das cargas dos caminhões do município é quase impossível. Não tem como colocar balanças para medir o peso. Mas nós devemos adquirir equipamentos para essas manutenções das nossas estradas. Isso nós provamos no nosso primeiro mandato. Nunca existiu tanta máquina no município de Inácio quanto no primeiro mandato de 2009 e 2012. Nós compramos 4 caminhões trucados e traçados. Nós compramos uma escavadeira hidráulica, 3 retroescavadeiras, 2 carregadeiras novas, um rolo compactador, equipamentos fantásticos de última geração. Para isso serve para fazer a manutenção das nossas estradas rurais. Nós queremos construir também a Ponte do Perússulo, que faz aproximadamente 2 anos que está lá, um total abandono àquela comunidade. As pessoas têm que fazer um desvio de aproximadamente 40 quilômetros para poder desviar aquela ponte. Nós vamos implantar o programa de conservação de estradas rurais e vicinais, com 3 frentes de trabalho. E só se faz 3 frentes de trabalho se você tiver equipamentos disponíveis para fazer essas frentes de trabalhos. Nós queremos construir pontes de concreto para substituir aquelas de madeira, porque os caminhões, eles acabam fazendo com que a manutenção seja mais frequente nas pontes de madeira, de concreto para a vida inteira. Nós queremos conservar e construir bueiros em locais onde houver necessidade. Para isso, nós precisamos correr atrás de recursos. Você perguntou com que recurso? Emendas parlamentares. E eu dei uma prova no primeiro mandato como é que se faz para conseguir emendas parlamentares. Com um deputado só, nós conseguimos mais do que 6 deputados que o atual gestor tem para o município de Inácio Martins. Muito obrigado ao candidato. O candidato Mariano Kuchansky tem 45 segundos para a sua réplica. Fique à vontade,
A partir de agora, candidato, contando o tempo, 45 segundos. Candidato, falando sobre recuperação de pontes, a ponte do Perúcio já foi licitada e a empresa já começou. Tá? Falando sobre pontes de concretos, durante o seu mandato, de 4 anos, lembrando, o senhor fez 2 pontes de concreto. Eu quero lembrar que no nosso mandato de 2 anos e meio, nós reconstruímos, depois da tragédia que deu das chuvas em 2014, 26 pontes em madeira e mais 13 pontes em concreto, que já foi construído 6 e tem mais 7 em andamento. E quanto falando às estradas, hoje nós temos estrada de qualidade, na qual nós melhoramos o transporte escolar, melhoramos a parte da saúde e da agricultura. Muito obrigado ao candidato. O candidato Júnior Benato tem 45 segundos para a sua tréplica. Por gentileza, a partir de agora, candidato. Eu precisava saber, e vocês também, aonde que estão construídas essas pontes, porque a ponte do Perúcio faz tempo que dizem que está licitada e até agora nós não vimos nada. Aliás, nós vimos dinheiro jogado fora com a construção de cabeceiras que foram reprovadas pelos técnicos que aqui vieram e fizeram a vistoria. O dinheiro foi pelo ralo, né? O atual gestor conseguiu, e falou na rádio, R$1.600.000 para a construção de pontes, e essa Câmara de Vereadores devolveu mais de R$200 mil para que isso se fizesse. Nunca foi prestado conta desse dinheiro onde foi. E fala de estradas que estão bem conservadas. Eu convido vocês que amanhã mesmo vão ali até o Rio Claro e vejam se as estradas estão em boa qualidade. Com todos esses equipamentos que eu deixei, as estradas estão péssimas. Muito obrigado ao candidato. Agora, o candidato a ser questionado será o candidato... Tá, não, a pergunta quem fez foi o candidato Júnior, né? Tem a réplica. A resposta, né, do candidato, ele foi perguntado, só desculpe. A Letícia perguntou para o candidato Júnior. O candidato Júnior respondeu, teve a réplica do candidato Marino, né, e a tréplica está correto. Então, agora o candidato a ser questionado será o candidato Marino Kuchansky e o tema que será abordado, saúde e assistência social. Candidato Marino, o acesso da população à saúde de qualidade em municípios de pequeno porte esbarra na dificuldade do poder público em contratar profissionais qualificados que queiram residir na cidade. Exemplo disso é a escassez de médicos, enfermeiros, equipe de psicólogos, etc. Como garantir que o atendimento às pessoas mais carentes que dependem da assistência pública não seja prejudicado por isso? Candidato Marino Kuchansky tem a partir de agora 2 minutos para a sua resposta, por favor. Falando em saúde, eu posso falar com orgulho. Durante esses 2 anos e meio da nossa administração, nós construímos uma unidade básica de saúde no centro, e está em fase de acabamento, R$619 mil. Construímos uma UBS no Santa Rita, R$497 mil, que está em fase de acabamento. Uma reforma e ampliação no Rio Claro, de R$190 mil, que está em pleno funcionamento. Uma reforma na UBS básica de saúde, Colônia da Alegrave, de R$33 mil, que está em pleno funcionamento. Reforma na unidade básica de saúde do Posto Central, já inaugurada, R$191 mil. Uma reforma do Bloco Azul, na parte de trás do posto de saúde, R$93 mil, que está em fase de término também. Um investimento só em estrutura de R$1.660.000. Além disso, a gente renovou toda a frota da saúde. Adquirimos ônibus, micro-ônibus para o transporte dos nossos pacientes para Curitiba. Trocamos toda a frota municipal de veículos leves para o transporte dos nossos pacientes. E quero falar também em médicos. Durante esse período, nós tivemos 6 médicos atuando no nosso município. 5 que está atendendo nos PSF e aqui na cidade,
e um ginecologista. Então, eu quero falar para vocês que o nosso trabalho na parte de médico foi um trabalho constante. E isso nós vamos continuar. Quanto na antiga administração, tinha um médico que atendia no pronto atendimento do hospital e também na atenção básica. Falar a verdade, eu digo para vocês que um corpo não pode estar em 2 ou 3 lugares ao mesmo tempo. Então, isso aí é uma constância de médico que nós temos no nosso município. E o nosso trabalho vai continuar. Marino e Valdir, 45. Muito obrigado ao candidato. O candidato Júnior Benato tem 45 segundos para a sua réplica. Por favor, a partir de agora, 45 segundos, candidato. No nosso mandato de 2009 a 2012, nós compramos um ônibus, micro-ônibus, que levavam nossos pacientes com qualidade a Curitiba. 2 ambulâncias novas, 0 quilômetros. 8 carros, 0 quilômetros que atendia. Construção da clínica da mulher e da criança. Nós reestruturamos o nosso hospital municipal, que foi fechado por essa administração. Aliás, o hospital foi fechado pela administração que sucedeu, que é anterior ao seu mandato, que é o seu vice, Valdir Cabral. Nós temos a reestruturação de todos os postos de saúde do interior, que foi feito no nosso mandato, mas nós queremos atuar ainda mais forte, porque hoje até um paracetamol e uma dipirona tem faltado no nosso hospital municipal, sem contar a alimentação dos funcionários, que não existe. Muito obrigado ao candidato Júnior Benato. Agora o candidato Marino Kuchansky tem réplica, 45 segundos. A partir de agora, candidato. Eu também quero falar sobre a assistência social, que foi um marco na nossa administração. Nesse curto período de 2 anos e meio, nós recebemos e fomos reconhecidos nacionalmente com 2 prêmios recebidos aqui para o nosso município. Nós incluímos no fortalecimento de vínculos mais de 12 comunidades no interior e 2 aqui na cidade, a Vila Borges e a Vila Nova. Então, esse é um trabalho que a gente está levando para a nossa população através da nossa secretaria. E cada vez vamos fazer muito mais. O nosso trabalho continua com o Marino prefeito e Valdir Cabral vice. Vamos seguindo aqui com o debate. Agora o candidato a ser questionado será o candidato Júnior Benato e o tema será Educação, Cultura, Turismo e Lazer. Boa noite, candidato Júnior Benato. Eu sou o Rodrigo, da Rádio Najuá de Irati. A minha pergunta é a seguinte: o retrato da Constituição Familiar de hoje é da mulher cada vez mais inserida no trabalho e, com isso, a procura por creche só aumenta. Qual o nível de satisfação desta necessidade hoje e o que precisa melhorar e como fazer isso? Candidato Júnior Benato tem 2 minutos para a sua resposta. A partir de agora, candidato, por gentileza. Obrigado pela pergunta, Rodrigo. Quando se fala em mulheres, nós temos que ter um carinho todo especial. Elas fazem parte de 51% da nossa população nacional. E a oportunidade que elas têm que ter é a mesma que os homens têm. Oportunidade de emprego, oportunidade de renda, de também ser uma detentora do âmbito familiar de renda na família. A atual gestão fez um empréstimo de 2,5 milhões de reais para construir asfalto. Nós, quando construímos asfalto aqui no município, nós fomos a fundo perdido. Se eu tivesse esse dinheiro de 2,5 milhões, que eu não queria ser emprestado, ia conseguir a fundo perdido, eu com certeza ia construir barracões industriais para gerar emprego e renda, inclusive para as mulheres, porque aqui a gente só vê indústria madeireira, serrarias e vê laminadoras. Nós precisamos trazer indústria de confecção, onde as mulheres possam trabalhar. Nós precisamos trazer indústria alimentícia também, onde as mulheres tenham que ter oportunidade de trabalho e renda para colocar para a sua família. Agora, elas têm as suas crianças, elas precisam de deixar no local apropriado, adequado. Nós conseguimos, na nossa gestão, a super creche que veio para o nosso município.
deixamos aprovado o nosso projeto e deixamos com dinheiro em caixa. Hoje, claro, o projeto deu uma modificada. Infelizmente, esta obra está parada por falta de recurso e contrapartida, né? Mas essa é a nossa proposta, construção de barracões industriais que vai dar oportunidade para nossas mães, nossas mulheres, que elas tenham a oportunidade de trabalhar, e a geração de emprego no nosso município ela está defasada. Prometeram tanto, até trazer famílias que já tinham ido embora para o município, querendo dar oportunidade de emprego. Bem pelo contrário, mudaram muitas famílias daqui para fora, gerando isso aí um verdadeiro desconforto para as famílias que aqui ficaram sem seus filhos. Muito obrigado ao candidato Júnior Benato. O candidato Marino Kuchanski tem a réplica, 45 segundos a partir de agora, candidato. Candidato, a conquista da Supercreche para mim foi um orgulho, que quando a gente assumiu, essa obra da Supercreche, ela estava embargada, porque ela foi feita fora do projeto, com a empresa Estafim. Vocês quiseram colocar 500 metros, vamos supor, em cima de um terreno de 450. E isso a FNDE não aprova. Nós fomos para cima, conseguimos um terreno no antigo Matadouro, o FNDE veio, aprovou esta obra, e nós conseguimos sim, porque com 600 mil reais nós não conseguiríamos construir essa supercreche. E digo para você que não tem contrapartida, é recurso totalmente do FNDE e ela está em pleno funcionamento. Tempo, candidato. Muito obrigado. A tréplica ao candidato Júnior Benato, 45 segundos a partir de agora, candidato. Quero voltar nas oportunidades de emprego. Onde eu tenho visitado, geralmente, em dias de semana, são as donas de casa que estão em casa. E elas realmente reclamam da falta de oportunidade de emprego para esse município. Então eu falo, e digo mais uma vez, eu nunca precisei emprestar um dinheiro para construir asfalto aqui. Nós fizemos com recurso a fundo perdido. Dinheiro de Brasília que construiu asfalto. Já a atual gestão emprestou 2,5 milhões para construir asfalto. Nem 1 metro fizeram ainda para construir asfalto. Construiria barracões industriais para gerar emprego para a nossa mulher na indústria de confecção e indústria alimentícia. Muito bem. Muito obrigado ao candidato João Benato. O candidato a ser questionado neste momento será o candidato Marino Kuchanski e o tema será Serviços Urbanos e Segurança. 30 segundos, por gentileza. Boa noite a todos, eu sou o Ciro Ivatiuk, do jornal Hoje Centro-Sul. Candidato Marino, com o término das obras de pavimentação da PR que liga Inácio Martins a Guarapuava, um número maior de pessoas irá transitar por Inácio Martins. Também é possível que o trajeto seja usado para transporte ilegal, inclusive para o tráfico de entorpecentes e armas, desviando de postos da Polícia Rodoviária na BR-277. Isso será um problema para a cidade? Candidato Marino Kuchanski tem 2 minutos para a sua resposta. A partir de agora, candidato. Com certeza, Ciro, vai ser um problema. Atrás de uma coisa boa, vem uma coisa ruim também. Mas eu quero falar sobre a pavimentação de 2,5 milhões que o município está investindo aqui no nosso município. Esse 2,5 milhões... O candidato está fugindo da pergunta. A pergunta seria sobre serviços urbanos de segurança. Aí o senhor estaria respondendo outro candidato. Pedi perdão. Tá, mas eu quero falar sobre os serviços urbanos. Volta o tempo. Vamos refazer a pergunta, por gentileza. Nós vamos refazer, o tempo, vamos parar. O Ciro Ivatiuk vai fazer a pergunta ao candidato Mariano Kuchanski. O tema é Serviços Urbanos e Segurança. Por gentileza, Ciro, 30 segundos. Com o término das obras na BR, de pavimentação da PR que liga Inácio Martins a Guarapuava, um número maior de pessoas irá transitar por Inácio Martins. Também é possível que o trajeto seja usado para transporte ilegal, inclusive para o tráfico de entorpecentes e armas, desviando de postos da Polícia Rodoviária na BR-277. Esse fato poderá ser um problema para a cidade? Agora sim, candidato. A partir de agora, 2 minutos para a resposta ao candidato Mariano Kuchanski. Com certeza, Ciro, pode se tornar um problema, mas a gente já está tomando as providências. A gente sempre deu o apoio à nossa Polícia Militar, à nossa Patrulha Rural, à Rotan
inclusive agora ao Conselho de Segurança, que a gente conseguiu legalizar o nosso Conselho de Segurança. E a gente, numa conversa com o Conselho de Segurança, temos que envolver mais a comunidade, envolver a política, envolver os nossos vereadores têm que ser defensores do nosso município. Isso é importante para que a gente consiga resolver o problema. Agora, quanto à questão urbana, eu quero falar sobre a pavimentação do nosso município. Aqui dentro dessa Casa de Lei, foi aprovado esse projeto de 2,5 milhões para que o município usasse esse recurso, onde nós vamos usar para pavimentação e urbanização da nossa cidade. Agora, quanto ao nosso candidato, está falando que o município se endividou? Não. É uma capacidade de endividamento do nosso município. É a mesma coisa que um produtor rural for fazer um PRONAF para investir na sua propriedade. E nós estamos investindo no nosso município. E falando sobre incapacidade de endividamento, lembrando o candidato que em 2010, todas essas máquinas que o senhor acabou de citar, foi comprado pela mesma forma, pela capacidade de endividamento que nós acabamos de pagar agora em agosto deste ano. Então, eu não tiro a razão do senhor ter feito na época também, porque é muito importante, o nosso município precisa, a nossa população precisa, com melhorias em estradas rurais. Só que o senhor teve um pequeno problema. O senhor comprou as máquinas e ficou 2 anos na administração e não teve resultado. E nós, com 2 anos e meio de administração, com 1 ano de chuva, quase resolvemos o problema do nosso município. 80% das nossas estradas rurais estão em perfeitas condições. Muito obrigado ao candidato Marino Kuchanski. Temos agora o candidato Júnior Benato, 45 segundos para a sua tréplica. A partir de agora, candidato. Desculpa, candidato, vamos voltar o tempo para réplica. Candidato Júnior Benato, a partir de agora, 45 segundos. Eu vou me ater à tua pergunta, Ciro. Embora seja a atribuição do governo federal, do governo estadual, a segurança, existem ações que os municípios também podem contribuir para a segurança. E a gente sabe que essa ligação de asfalto, que vai ser muito bom para o nosso comércio e desenvolvimento, ela pode atrair mesmo essas coisas maléficas, que é tráfico, que é uma série de coisas que pode ser, que o nosso município venha proporcionar isso aí para o município. Através disso, o que nós queremos? Proporcionar uma infraestrutura numa segurança adequada, na vigilância e monitoramento, através de instalação de câmaras de vigilância, nos locais aonde possa ter mais fluxo de veículos ou de trânsito de pessoas, para isso, a segurança do nosso município. Muito obrigado ao candidato Júnior. A tréplica agora do candidato Marino Kuchanski. 45 segundos, candidato, a partir de agora. Eu quero continuar falando em segurança, que está no nosso plano de governo, candidato, a aquisição de câmeras de segurança. Até a gente já tem um orçamento no nosso gabinete, no qual a gente vai colocar essas câmeras de segurança em todos os pontos principais do nosso município. A gente discutiu isso até no nosso Conselho de Segurança, junto com todos os conselheiros, e digo mais, nós vamos criar uma central de monitoramento na parte da Polícia Militar, no postinho da Polícia Militar, para que a gente consiga, daí sim, ter um atendimento melhor para a nossa população. Muito obrigado ao candidato Marino. Está encerrado o segundo bloco do debate com os candidatos a prefeito de Inácio Martins. Depois do intervalo, candidatos fazem perguntas entre si novamente, com tema livre. Najuá, eleições 2016. Se ligue na melhor estação. Voltamos a apresentar Debate Eleitoral com os candidatos a prefeito de Inácio Martins. Estamos de volta com o debate entre os candidatos a prefeito de Inácio Martins, direto aqui da Câmara de Vereadores da cidade de Inácio Martins. Nós tivemos um pedido de resposta do candidato Marino Kuchanski. Esse pedido não foi aceito pela organização,
porque não se trata de calúnia, difamação ou ofensa da pessoa particular ou da campanha. Se trata de dados, e o candidato terá a oportunidade, nesse próximo bloco, de esclarecer. Da mesma forma que o primeiro bloco, vamos proceder agora ao terceiro bloco. Mas desta vez, cada candidato fará 4 perguntas, sempre alternando entre um e outro, sendo sorteado quem vai começar. O tempo será o mesmo. A pergunta será feita em 30 segundos e 2 minutos serão reservados para a resposta. O adversário terá 45 segundos para a réplica e 45 segundos serão destinados para a tréplica. O adversário poderá se abster de replicar e, nesse caso, não haverá tréplica. Lembrando que o tema é livre, né? Então, nós vamos aí por sorteio, né? O candidato a fazer a primeira pergunta é o candidato Júnior Benato. Tem 30 segundos para formular a sua pergunta, candidato. Por gentileza, tempo a partir de agora. Candidato Marino, este ano o município vivenciou uma situação atípica. Foram 22 dias de greve dos professores e funcionários da educação, em virtude do descumprimento da aplicação da Lei do Piso Nacional para o magistério e a não implantação do plano para os funcionários. Qual a sua resposta para regularizar e aplicar de forma contínua esse direito dos profissionais da educação? Candidato Mariano Kuchansky tem 2 minutos para a sua resposta, tempo a partir de agora. Candidato, falando sobre a greve do magistério, é um direito de cada profissional e eu, como prefeito, sempre tive um bom diálogo com os professores. Jamais deixei de negociar. E digo para vocês o seguinte: em 2014, quando a gente assumiu o município de Inácio Martins, a gente repassou 8,32, que era do piso do magistério, e repassamos o 8,32 para os demais funcionários do nosso município, do quadro geral. Em 2015, a gente conseguiu repassar 6,41. Ficamos devendo para os professores 3,40, 3,50. Mas justamente por causa do nosso índice de folha que estava acima do limite. Por quê? Em 2014, o que foi que aconteceu? O Ministério, o Tribunal de Contas, ele incluiu junto à folha de pagamento do nosso município, os terceirizados, que foram os médicos. Nós estávamos com 46% de folha e fomos para 53%, porque foi incluído os médicos e os plantões médicos. Deu um salto para 53%. Mas, em 2016, após uma negociação, a gente já tinha repassado para os nossos profissionais do magistério 3,50. E entramos num acordo de mais 7 parcelas de 1,5. Então, a gente cumpriu com a nossa obrigação com o magistério, sim, cumprimos, porque a nossa administração, nós temos compromisso com a educação em primeiro lugar. E vote 45, Marino e Valdir. Muito obrigado ao candidato Marino. O candidato Júnior Benato tem 45 segundos para a sua réplica. A partir de agora, candidato, por gentileza. Obrigado, Hamilton. A educação é um dos pilares mais importantes de uma gestão municipal. Para que os nossos alunos tenham a educação de qualidade, é fundamental que os nossos professores e funcionários desempenhem tão importância da sua profissão. No papel da vida das crianças, isso é fundamental. Os nossos jovens têm o direito e que sejam respeitados. A valorização do profissional da educação foi feita no nosso mandato. Tive, sim, um belo relacionamento e nunca na história do município nós tivemos greve em nenhum dos prefeitos que me antecedeu. Agora, nós fomos um dos primeiros municípios a cumprir o piso nacional de salário.
Muito obrigado ao candidato Júnior. Candidato Marino Kuchansky tem 45 segundos para a sua tréplica. Por gentileza, candidato, a partir de agora. Olha, eu só quero dizer que a gente investiu muito na educação. Nós investimos em infraestrutura, investimos em novos ônibus para o transporte escolar, que eu preciso dizer para vocês, é fundamental para uma educação funcionar. Investimos muito em estradas. Acabou a reclamação dos pais porque os nossos filhos não chegavam na escola. Então, é muito importante para que a gente consiga dar continuidade numa educação de qualidade, é a estrutura. E nós vamos rever, sim, o quadro do magistério, nós vamos ver o quadro dos demais funcionários do magistério e também do quadro geral do nosso município. Obrigado, candidato. 45 segundos para a sua tréplica. Candidato Marino Kuchansky, por gentileza. 2 minutos, aliás, 30 segundos para o candidato formular uma pergunta, né? Pode ajeitar o microfone, fique tranquilo. A partir de agora, 30 segundos para a sua pergunta. Candidato Edemétrio, eu quero falar sobre habitação. Candidato, qual o seu projeto na área de habitação, se já que no mandato de 2009 e 2012, em que o senhor era prefeito, ocorreu apenas um sorteio de casas populares, sem sequer ter previsto um terreno para a construção das casas? Muito obrigado ao candidato. Candidato Júnior Benato, 2 minutos para a sua resposta. A partir de agora, 2 minutos. Candidato Marino, o senhor falta com a verdade quando fala que houve só um sorteio para as habitações. Nós assinamos contratos e nós temos prova disso com 44 unidades habitacionais no município. É ali para contemplar a nossa Vila Matos Leão, que são pessoas as menos favorecidas em habitação no nosso município. Nós tínhamos sim o terreno para construir e lá ele foi aprovado, porque se não tivesse o terreno, nós não teríamos nem sido aprovado. Agora, o senhor fala que eu não construí nenhuma habitação e o senhor não entregou nenhuma, e as únicas que estão sendo construídas foram os dos nossos projetos, as 44 casas populares. Aliás, quando se fala em terreno, eu gostaria de saber se esse terreno que está sendo construído, as casas populares, está no nome do município. Realmente esse terreno está enrolado e nem no nome do município não está. Nós temos projeto de habitação, o Sub-50, que foi perdido por essa administração, que era um programa do governo do estado a ser implantado no nosso município, porque hoje nós temos uma defasagem na demanda habitacional no município. E uma conversa com o governo do estado para fazer mais 150 unidades habitacionais no município. Convênio com o governo do estado. Inclusive, nós não podemos esquecer de falar de casas no interior. A demanda existe na cidade e existe no interior. Construímos 10 no nosso mandato. 44 aprovadas e assinadas os convênios. Isso nós temos prova e o senhor falta com a verdade quando fala que foi simplesmente um sorteio. Essas pessoas estão aguardando há 4 anos a conclusão dessas casas. Nenhuma até agora foi entregue por essa administração. Então, realmente, o problema das casas habitacionais, nós fizemos o projeto e a aprovação, e nenhuma foi construída até agora no seu mandato. Muito obrigado ao candidato Júnior. O candidato Marino tem 45 segundos para a sua réplica. Por gentileza, candidato, a partir de agora. Candidato, eu acho que da forma que o senhor está falando, o senhor nunca foi prefeito do município. Nós sabemos que convênios, eles podem ser descumpridos por falta de prazo. E eu quero dizer que na época da gestão interina do Valdir Cabral, foi aprovado a compra desse terreno pela essa Casa de Leis na qual eu era vereador.
O Valdir deu início na terraplanagem, eu concluí a terraplanagem e demos início às casas populares, que não são 44, candidato, são 40. E nós temos mais um projeto do governo federal, não é governo do estado, é do governo federal, que é do Farzinho, que é para mais construção de 30 casas. E adquirimos um outro terreno. Obrigado, candidato. 45 segundos. Agora temos aí 45 segundos para a tréplica do candidato Júnior Benato. Por gentileza, candidato, a partir de agora. Candidato, se você fala em 44, só tem 40, você já perdeu 4, então. Porque nós assinamos 44 projetos. Então o senhor tem que ver aonde que foi essas outras 4 casas. Aliás, na Vila Matos Leão eram 51 unidades. Só que o governo do estado nos proporcionou aquelas 44 casas que foram assinadas. Tudo aprovado, tudo certinho. Parabéns pela aquisição de um outro terreno, mas o município tinha terreno no seu nome e lá poderia ser construído essas casas populares. Agora, nós temos projeto efetivo, sim, para construir habitações, não só na cidade, como a sua gestão está terminando, quase terminando e não entregou nenhuma casa, e sim na área rural nós queremos construir habitações rurais no interior do município. Muito obrigado ao candidato Júnior Benato. O candidato Júnior Benato, que agora tem 30 segundos para formular a próxima pergunta ao candidato Marino. Por gentileza, candidato, a partir de agora, 30 segundos para formular a pergunta. Candidato Marino, a nossa população precisa de propostas sólidas que efetivamente sejam cumpridas. No caso da entrega de medicamentos controlados, só pode ser realizada, com uma proposta séria. O senhor prometeu, na sua gestão, de entregar medicamentos controlados na casa das pessoas. Hoje o que a gente vê é uma outra realidade. Não tem nem medicamento na farmácia básica, muito menos no posto de saúde e no hospital, no pronto atendimento. Candidato, encerrado o tempo, candidato, muito obrigado, candidato Júnior. O candidato Marino Kuchanski tem 2 minutos para a sua resposta. A partir de agora, candidato. Nós reestruturamos a farmácia básica do nosso município. Nós levamos a atenção básica lá no pronto atendimento, lá em cima, no antigo hospital, justamente para que a gente conseguisse fazer uma economia com os plantões médicos. E com essa economia, a gente conseguiu investir R$600 mil em consórcio para dar um atendimento melhor para a nossa população, e também nós fizemos um convênio junto com o governo do estado na parte de medicamentos. Então, eu digo para você que eu acho que a parte do medicamento, da atenção básica, o município está cumprindo. O que tem no Remune, o nosso município está cumprindo. Quem está faltando com a verdade é o candidato. Vamos agora à réplica do candidato. Muito obrigado ao candidato Marino. Réplica para o candidato Júnior Benato. 45 segundos, candidato. Por gentileza, a partir de agora. A realidade é totalmente diferente da promessa que foi feita. Foi prometido entregar medicamento na casa das pessoas, medicamentos controlados, e não foi cumprido. Foi promessa para ganhar a eleição, infelizmente. Hoje, eu tenho visitado as casas das pessoas e eles reclamam que um simples paracetamol e uma dipirona não tem no nosso pronto atendimento. Inclusive gases para drapo, para fazer curativo, às vezes as pessoas têm que ir na farmácia comprar para que lá elas sejam atendidas. Muito bem, muito obrigado ao candidato Júnior Benato. Agora temos aí a tréplica do candidato Marino Kuchanski. 45 segundos, candidato. A partir de agora, por gentileza. Olha, essa questão de medicamentos, candidato, promessa de campanha que nem o senhor está citando, não é do meu conhecimento. A gente sabe muito bem que precisa passar por um profissional especializado. Nós temos que ter a receita médica, passa pela farmácia, para que daí a pessoa possa retirar o seu medicamento controlado. Então, eu acho que deve ter um equívoco da sua parte, porque a nossa administração
é uma administração séria e nós temos um compromisso com o nosso povo. E o nosso atendimento na saúde hoje é um atendimento que ele é reconhecido pela regional. Muito obrigado, candidato. Seu tempo está esgotado, candidato. Vamos agora, na sequência, o candidato Marino vai formular a sua pergunta ao candidato Júnior Benato. Por gentileza, candidato Marino, 30 segundos para formular a sua pergunta a partir de agora. Candidato Edemétrio, quero falar sobre saneamento básico. O Ministério Público emitiu uma recomendação para a Prefeitura que torne o mínimo 50% das casas urbanas com ligação de esgoto. De 2014 aos dias atuais, possuímos 33,84% de residências, tendo o seu esgoto tratado. Qual o seu projeto para alcançar a recomendação do Ministério Público, já que em 4 anos o senhor manteve a porcentagem de 17,96%? Obrigado, candidato Marino. Candidato Júnior Benato tem 2 minutos para a resposta. A partir de agora, candidato, por gentileza. As suas informações estão incorretas. Quem mais construiu de rede de saneamento básico fomos nós, na nossa gestão. Nós pegamos o município com 9% de rede de saneamento básico. Fomos atrás de convênios com a Sanepar e lá firmamos e construímos em todas as ruas que hoje estão asfaltadas, construímos rede de saneamento. Deixamos um projeto aprovado de R$1 milhão que ia ser construído mais 10 quilômetros de rede de saneamento aqui no município. Hoje que nós vemos que as obras estão paradas. Vocês viram quantas ruas nós arrebentamos nesse município construindo esgoto, que realmente é uma necessidade, inclusive da área da saúde, construção de rede de esgoto. Agora, a minha proposta é ampliar essa rede de esgotos no centro da cidade, mas não só no centro da cidade, nós queremos levar para os bairros também do nosso município. Nós vemos esgoto a céu aberto hoje, Hamilton, aí nos nossos bairros, e nós precisamos construir essa rede de esgoto lá nos nossos bairros também, não só no centro da cidade. A nossa população dos bairros tem sofrido com rede de esgoto a céu aberto, valetas a céu aberto, falta de manilhamento, galerias que realmente não se fez mais nada nesse município. Nós temos essa proposta, ampliar, junto em parceria com a Sanepar, a qual nós deixamos um projeto aprovado de R$1 milhão para a construção de 10 quilômetros de rede de esgoto. Infelizmente, nós vemos que as obras estão paradas, mas no nosso mandato, elas sempre continuaram, e o nosso percentual mais do que dobrou. Já não podemos falar do seu mandato, que as obras simplesmente foram interrompidas e elas não existiram. Muito bem, muito obrigado ao candidato. Nós vamos agora à réplica do candidato Marino Kuchansky. Por gentileza, candidato, a partir de agora, 45 segundos. Candidato, na nossa administração, nós já fizemos 9 mil metros de saneamento básico, inclusive em locais que você fez recape de asfalto, que nós tocamos de quebrar o recape para dar continuidade ao saneamento básico. E digo mais, nós temos um convênio firmado com o governo do estado de R$825 mil, que vai ser parceria Sanepar e município, porque hoje é fundamental a parceria com o município, vai entrar com a mão de obra e as máquinas. E quanto a isso, nós já estamos com a estrutura hidráulica do saneamento básico, já está depositado no nosso pátio de máquinas, que vai ampliar o saneamento básico, principalmente na Vila Borges. Já está firmado o convênio específico para a Vila Borges. Muito obrigado, nós vamos atender 300 famílias. Muito obrigado, candidato. O seu tempo está esgotado. Candidato Júnior Benato tem a tréplica. 45 segundos, candidato, por gentileza. Quando você fala da Vila Borges, tenho visitado aquelas famílias que estão abandonadas. Valetas a céu aberto é o que mais nós vemos nas nossas vilas. A Vila Nova, a qual foi muito criticado, que eu não construí asfalto, que chegou até praticamente em frente à Igreja Católica, ela está um caos, aquela avenida. E é uma avenida de ligação interlocalidades aqui no nosso município, realmente é chegada. A Vila Borges
tanto ela quanto as outras vilas, nós queremos construir o saneamento básico. No seu mandato não teve 1 metro de saneamento básico em nenhuma vila aqui do nosso município. Muito bem, você está ouvindo o debate entre os candidatos a prefeito de Inácio Martins, aqui pela Najuá AM/FM, também pela Rádio Alvorada. Você também está conferindo aí, através aí da fanpage do Jornal Hoje Centro-Sul. Também você pode assistir aí através do link do YouTube. Você pode ir até a fanpage da Najuá e também assistir esse debate. Nós já tivemos aí 2 perguntas de cada candidato. Vamos aí, são 4 perguntas nesse bloco, só ressaltando para você que está ouvindo aí, são 4 perguntas. Vamos então à terceira pergunta do candidato Júnior Benato ao candidato Marino Kuchansky. Candidato Júnior, 30 segundos para o senhor formular a sua pergunta. A partir de agora. Candidato, no início, na nossa gestão em 2009, outra pergunta. Candidato, quer que volte o tempo? Quero, por favor. Vamos lá então, Juarez, por gentileza. Candidato Júnior Benato, 30 segundos para formular a sua pergunta. A partir de agora, candidato. Eu quero voltar na geração de emprego, que é o mais que eu tenho ouvido na nossa população. No seu plano de governo previa a geração de empregos. A realidade do nosso município hoje é totalmente diferente. As famílias indo embora pelo desemprego, empresas fechando, tais como supermercado, que vocês conhecem, fechou há pouco tempo, né? A autoescola que nós tínhamos aqui no município fechou também, né? Laboratório que nós tínhamos aqui no município fechou também. Qual a sua proposta na área, analisando a situação real do município? Muito obrigado ao candidato Júnior Benato. Candidato Marino, 2 minutos para a sua resposta. Fique à vontade, a partir de agora. Eu concordo, candidato, que tem empresa que está fechando. Eu cheguei aqui em 97 e até procurei a serraria da própria propriedade do senhor, que era conduzida pelo seu pai. E eu comprei madeira lá e vi a quantidade de funcionário que tinha dentro daquela serraria. E hoje a gente já não tem mais funcionário. Então a gente vê que está muita gente indo embora mesmo. Mas nesse período a gente contratou a empresa de coleta de lixo, que está instalada aqui dentro do nosso município, e está gerando emprego. Estamos fazendo o transbordo do lixo, no qual também está gerando emprego. Demos apoio para todas as empresas do município, na parte de terraplanagem, na parte de melhoria do pátio, na qual essas melhorias eu quero citar aqui, candidato, o seguinte, que na gestão do senhor, quando um empresário precisava de uma caçamba de cascalho para melhorar o seu pátio, teria que ir lá na Badepar, pagar primeiro a caçamba para depois o município transportar. Isso eu não acho legal. E nós criamos o projeto Prodeim, que está auxiliando o nosso município e dando apoio aos nossos empresários. Projeto esse aprovado aqui nessa Casa de Lei, dentro da Câmara de Vereadores. E mais, demos apoio a empresa do senhor Hélio Stroparo, que até teve uma pessoa lá que teve filmando na época, pessoa que faz parte do seu grupo, que foi e denunciou nós no Ministério Público, porque nós estávamos aterrando uma área que diz que era ilegal. Mas no momento, essa empresa do senhor Hélio Stroparo está gerando mais de 15 empregos, com uma fábrica de manilhas e também numa estrutura de galpões. E a empresa Cavacim, na época que eu assumia a administração, ele tinha 70 funcionários registrados. Hoje eles têm mais de 128 funcionários registrados. 2 minutos esgotados. A réplica do candidato Júnior Benato, 45 segundos, candidato, por gentileza. A partir de agora. Quando o senhor fala da empresa do meu pai, eu tenho muito orgulho. Em 1983, ele chegou aqui em Inácio Martins. E até hoje, nem um mês essa empresa parou. São mais de 33 anos de atividade. Se hoje ela tem menos funcionário, pelo menos ela paga em dia e é correta.
Isso a gente sabe, eu tenho muito orgulho de falar isso aí. O que a gente tem visto é que a promessa foi feita e não foi cumprida. As pessoas foram embora desse município. Aliás, o seu gerador de emprego, que é o secretário, ele gerou um emprego, sim. Gerou um emprego para um contrato do filho dele, que é empregado na prefeitura. Aliás, tem um contrato na prefeitura e é funcionário que recebe um contrato de R$100 mil por ano. Muito obrigado ao candidato Júnior. Candidato Marino, por gentileza, 45 segundos para a tréplica. Agora, candidato, você começou a fazer ataque pessoal. Eu acho que a nossa população, nem os nossos ouvintes, eles merecem estar escutando um tipo de debate dessa forma. Nós temos que criar alternativas. E uma das alternativas da nossa administração é criar, sim, o parque industrial, porque é o princípio. Parece-me que o senhor já não foi prefeito? Em 4 anos o senhor teve lá, e o que o senhor fez para gerar emprego? Me responda. Eu preciso saber. Vote Marino 45, vote Valdir, porque o nosso trabalho precisa continuar. Agora, na sequência, o candidato Marino Kuchansky formula a pergunta ao candidato Júnior Benato. Candidato Marino, fique à vontade, o tempo aí, 30 segundos para fazer a sua pergunta. O candidato vai tomar uma água, né? Daqui a pouquinho o candidato vai formular a pergunta. Você está ouvindo o debate entre os candidatos a prefeito de Inácio Martins, através da Rádio Najuá, a MFM, também através da Rádio Alvorada do Sul de Rebouças. Falando em Rebouças, nós que na próxima quinta-feira, às 20 horas, estaremos também em Rebouças com o debate entre os candidatos a prefeito de Rebouças. Candidato Marino, por gentileza, 30 segundos para formular a sua pergunta. A partir de agora, candidato. Eu só quero voltar na questão das pontes, que o candidato Edemétrio falou que as cabeceiras e as pontes foram reprovadas. Não é do meu conhecimento. As pontes estão até lá hoje, tá? Está em pleno funcionamento, está dando passagem. E sim, estamos reconstruindo as pontes em concreto, porque é resultado de um grande trabalho. Pergunta, candidato. Eu quero falar sobre infraestrutura. Em 2 anos e meio do meu mandato... Candidato, o seu tempo esgotou, candidato. É 30 segundos para fazer a pergunta, tá? Pode responder quem Como que é, Jussara? O candidato... Pode responder sobre infraestrutura. Tá, então tá certo. Então o candidato Júnior Benato pode responder sobre infraestrutura. Tem 2 minutos para a sua resposta. Por gentileza, candidato, a partir de agora. Muito bem. Infraestrutura quer dizer asfaltar as ruas do centro da cidade. Isso nós começamos no nosso mandato. A fundo perdido. Uma contrapartida da prefeitura e com dinheiro que não precisa ser devolvido. Infraestrutura do prefeito atual é o empréstimo de 2,5 milhões que vai ser cobrado de mim, de vocês aí, através da cobrança de IPTU. Nós queremos pavimentar todas as ruas, prestem atenção. Queremos pavimentar todas as ruas dos bairros com recurso do governo federal, em parceria com o governo do estado, com fundo perdido, sem que tenha que cobrar da nossa população ali no IPTU, sem contribuição de melhoria. Implantar acessibilidade nas vias urbanas aqui do nosso município. Queremos construir, como já falei, mais casas populares, porque estamos falando em infraestrutura urbana. Nós vamos ampliar a rede de saneamento básico, que é a rede de esgoto, e ampliação das redes de água potável. Nós queremos urbanizar a área próxima à antiga estação, para que ali não venha, com o desenvolvimento, ser um antro de distribuição de drogas e outros afins. Nós queremos manter as ruas da cidade em bom estado de conservação e limpeza. O que nós estamos vendo nas ruas das cidades hoje? Total abandono. Ruas sujas, esburacadas, sem conservação nenhuma. Nós queremos fazer manilhamento em todos os bairros aqui do nosso município. Queremos melhorar e ampliar a iluminação pública, que tem muitas ruas escuras ainda. Queremos construir e recuperar passeios de uma forma padronizada, respeitando a legislação vigente com recurso a fundo perdido. Isso se faz buscando recurso no governo federal. E eu
demonstrei para vocês como se faz isso aí. Já a atual gestão não tem o que apresentar. Muito obrigado ao candidato Júnior Benato. O candidato Marino Kuchansky tem 45 segundos para a réplica. Por gentileza, candidato, a partir de agora. Falar em asfalto a fundo perdido, candidato, a gente tem o término da Vila Nova, que o senhor esqueceu lá de atender aquela população, que é uma emenda do nosso deputado Bernardo Cardi, através do deputado Bernardo, junto com o governo do estado, de R$210 mil, e nós temos mais 3 convênios do governo federal. Inclusive tem um do deputado Roman, que foi um dos deputados mais votados aqui no município. Isso tenho que falar, porque eu sou sincero. E também tem do Dilceu Esperafico, a fundo perdido, e do Sandra Alex. E com mais uma contrapartida no município de R$300 mil. Então, nós estamos investindo sim no nosso município em pavimentação e urbanização com recursos a fundo perdido. Obrigado, candidato. O tempo está esgotado. O candidato Júnior Benato tem 45 segundos para a sua tréplica. A partir de agora, candidato, por gentileza. Emenda parlamentar do candidato, do deputado Evandro Roman, R$500 mil. Muito mais do que qualquer parlamentar que foi apoiado pela atual administração. E a gente vê lá na Vila Nova um total abandono. 4 anos se passaram, não foi construído mais nenhum metro de asfalto nesse município, nenhum. E não pode dizer que só ficou 2 anos e meio, que vai inteirar 3 anos, e o seu vice cumpriu praticamente mais 1 ano, que pode incluir no seu mandato, o seu vice que está aí. Né? Então as propostas são as mesmas. Né? Então a gente passou 4 anos e a gente não se viu a construção de mais nenhum metro de asfalto de infraestrutura nesse município. Muito obrigado ao candidato Júnior Benato. Lembrando que esse bloco é formado por 4 perguntas, então já foram 3 de cada candidato. Vamos aí à última pergunta de cada candidato. Quem pergunta agora é o candidato Júnior Benato. Por gentileza, candidato, 30 segundos para a sua pergunta, a partir de agora. Nas suas propostas na campanha passada, o senhor prometeu a contratação de profissionais médicos para o atendimento de especialidades, como pediatra, né? Por exemplo, nós não vimos que a proposta não foi cumprida. Qual é agora e o que o senhor pretende fazer para resolver a questão da demanda reprimida de muitas pessoas no atendimento de especialidades? Muito obrigado ao candidato Júnior Benato. O candidato Marino Kuchansky tem 2 minutos para a resposta. Por gentileza, candidato, a partir de agora. Eu quero falar sobre os médicos, as demandas. As demandas do nosso município estão sendo cumpridas. Nós temos 5 médicos atendendo, temos um ginecologista, são mais de 30 mil consultas que nós fizemos durante esse período. Então, candidato, eu acho que melhorias é uma responsabilidade do gestor e nós vamos buscar sim. Quanto à questão do nosso hospital, que o senhor falou que o meu vice-prefeito atual e prefeito na época fechou, foi uma condição da 4ª Regional, na qual eu, como vereador na época, eles estiveram aqui, foi discutido durante a Câmara de Vereadores e foi concordado com os 9 vereadores. E quero falar mais uma vez que na época da sua administração, o senhor tinha um médico polivalente, tá? O senhor tinha um médico polivalente. Então, candidato, na área de saúde, nós temos que trabalhar incansavelmente, porque as especialidades, o nosso município não tem condição de cumprir aqui, dentro do nosso município. Por isso que existe os consórcios. Por isso que nós vamos continuar cada vez mais investindo no consórcio. Por quê? Porque é através do consórcio que a gente consegue as especialidades. E eu quero também falar aqui de uma questão que ficou pendente sobre a Olimpíada do Agricultor. Nós vamos retomar a Festa do Pinhão a partir do ano que vem. Por quê? Porque nós estávamos pagando a Festa do Pinhão. Nós tínhamos 2 festas pendentes. E não sei se não vem mais uma por aí. Eu digo para vocês o seguinte: se eu for fazer uma festa do meu filho e não conseguir pagar essa festa,
no mesmo ano, no outro ano eu não vou repetir a festa do meu filho. Então, candidato, nós temos que se preparar e fazer um planejamento para nós conseguir dar continuidade nos nossos trabalhos. Muito obrigado, candidato. Agora o candidato Júnior Benato tem 45 segundos para a réplica. Por gentileza, candidato. 45 segundos. A partir de agora. O senhor fala em planejamento e realmente planejamento é o que não tem a sua administração. Festa do Pinhão, minha gente, está aqui, ó. 2 convênios aprovados pelo Ministério do Turismo. Documentos originais, assinados aqui, ó. Aprovados pelo Ministério do Turismo. Portanto, quem vai fazer a Festa do Pinhão no ano que vem somos nós. Faz 4 anos que essa festa não existe. A agricultura familiar perdeu muito em não participar da Olimpíada do Agricultor Familiar. Então eu convido vocês, venha com os 55, Júnior, Benato e Clevinho, para termos a Festa do Pinhão de novo nesse município. Muito obrigado ao candidato Júnior. Agora o candidato Marino Kuchansky, que tem 45 segundos para a tréplica. A partir de agora, candidato, por gentileza, 45 segundos. Olha, candidato, eu digo para você o seguinte, nós estamos numa disputa eleitoral. Primeiro, para a gente ganhar uma eleição, a gente vai ter que combinar com o povo. É o primeiro princípio. E eu digo para você, candidato, que eu aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe, que eu tenho muita humildade e respeito. E eu respeito sim os adversários. Mas vamos deixar para falar em vitória, candidato, no dia 2 de outubro, a hora que se fecharem as urnas. A hora que se fecharem as urnas, o povo vai estar definido. Então, vamos deixar dessa parte e vamos ver quem que vai dar continuidade no ano que vem na Festa do Pinhão e nos demais serviços públicos prestados. Vote Marino e vote Valdir 45. Muito obrigado, candidato Marino. O candidato Marino, para encerrar aí, a última pergunta que o candidato Marino vai formular ao candidato Júnior Benato, para encerrarmos esse bloco. Candidato Marino, por gentileza, 30 segundos para formular a sua pergunta. A partir de agora, candidato. Candidato Edemétrio, eu quero falar mais uma vez sobre educação. Em um período de 2 anos e meio, realizamos melhorias em todas as escolas municipais, com recursos próprios, um valor aproximadamente de R$1 milhão. Foram construídas 2 salas de aula no CEMEI, uma na escola do Scheleder e a escola da Cachoeira, além da reforma de outras escolas. Encontra-se em obras a supercreche. Relembre, candidato, o que foi feito em seu mandato anterior e o que pretende fazer sobre a estruturação da nossa educação. O candidato Júnior Benato tem 2 minutos para a resposta. A partir de agora, candidato, 2 minutos. Bom, em primeiro lugar, o que eu pretendo fazer com a educação é respeitar o profissional da educação, o que o seu mandato não fez. Valorizando nossos professores. Nós fazíamos o encontro das merendeiras na região da Ancespar. Isso não existiu mais, né? Nós construímos a escola do Scheleder, com recursos próprios do município. Nós fizemos 2 salas de aula ali nos Papagaios. Nós fizemos a construção da cobertura da quadra ali na Maria Turra e ampliação das salas de aulas na Maria Turra. A nossa merenda escolar era de qualidade, adquirindo do agricultor familiar que ia entrando porta dentro das nossas escolas. Nós compramos, candidato Marino, 8 ônibus 0 quilômetro. A sua administração comprou 5 usados. Ônibus de mais de 10 anos, talvez até mais. 10 anos eu estou falando pouco. 8 ônibus, 7 ônibus 0 quilômetro no nosso mandato e um chegou no seu, né? O do Valdir, que ele é seu vice. Então, o transporte escolar nós fizemos com qualidade. O que nós vemos hoje? Uma total desmando nos equipamentos da prefeitura. E não é só do ônibus, do transporte escolar. Falta de manutenção em caminhões, que por falta de um filtro de ar, deu prejuízo de R$57 mil agora que foi feito o motor do caminhão. Aliás, tem uma patrola agora que por falta de manutenção de troca de óleo do
remorque, um simples troca de óleo, já vai gerar um prejuízo em torno de uns 40 mil reais. Isso aí é falta de planejamento, o que o seu governo não teve até agora, candidato Marino. A educação, sempre tivemos um bom relacionamento e nós queremos valorizar o profissional, fazendo com que todos os direitos dele, adquiridos já por lei, seja cumprido. Muito obrigado ao candidato Júnior Benato. O candidato Marino Kuchansky tem 45 segundos para a réplica. Candidato, por gentileza, a partir de agora. Só quero lembrar, candidato, que o senhor está faltando com a verdade quanto à questão dos ônibus. A gente adquiriu, sim, 5 ônibus usados, mas adquirimos um do FNDE também, adquirimos um micro-ônibus da PAI, que há mais de 20 anos a PAI estava precisando, candidato. Isso foi uma aquisição fundamental para o nosso município e construímos a sede da PAI. A primeira sede da PAI, uma sede antiga que tinha ali, mais de 20 anos também. Então, candidato, nós estamos no trilho do progresso. E falar em falta de planejamento é destruir a única área verde que nós tínhamos no nosso município, que é a destruição da Praça Central que o senhor fez. Muito obrigado ao candidato Marino. Agora o candidato Júnior Benato tem 45 segundos para a tréplica. Por gentileza, candidato, a partir de agora. A Praça Municipal eu comecei a construir. Quem destruiu foi o senhor. O projeto da PAI é um projeto antigo nosso, da administração passada para a aquisição de um ônibus da PAI. Quando eu falo em aquisição de ônibus do transporte escolar 0 quilômetro, eles estão aí para comprovar. O senhor comprou ônibus usado. Eu acho que a gente não pode voltar a adquirir equipamentos defasados e usados. Nós temos que ir atrás de recurso federal ou do governo do estado para estruturar a educação do nosso município a fundo perdido, sem ter que emprestar dinheiro para que os nossos contribuintes paguem e arquem com as despesas que a administração faz. E a sua fez muito. Muito obrigado aos candidatos e nós encerramos esse bloco, o terceiro bloco. Nós vamos ao intervalo, nós voltamos na sequência com as considerações finais dos candidatos. Najuá, eleições 2016. Estamos apresentando Debate Eleitoral com os candidatos a prefeito de Inácio Martins. Se ligue na melhor estação. Najuá. Voltamos a apresentar Debate Eleitoral com os candidatos a prefeito de Inácio Martins. Muito bem, voltamos direto aqui da Câmara de Vereadores de Inácio Martins, com o debate entre os candidatos a prefeito aqui de Inácio Martins, o candidato Mariano Kuchansky e também Júnior Benato. Agora, nesse bloco, nós temos as considerações finais de cada candidato. Já agradecemos aos candidatos, o candidato Marino Kuchansky, também o candidato Júnior Benato, pela participação aqui no debate, promovido aqui pela Rádio Najuá, juntamente com a Rádio Alvorada e o jornal Hoje Centro-Sul. As considerações finais, por sorteio, quem faz as suas considerações é o candidato Marino Kuchansky, que tem 1 minuto, candidato, para as suas considerações finais. Por gentileza, a partir de agora, 1 minuto. Candidato Edemetrio, administrar um município com dinheiro é bom. No ano de 2009, você recebeu do seu Silvino Pasqualin, no início da sua gestão, R$ 897 mil. E quando o senhor entregou a administração, o senhor entregou com um déficit de R$ 267.588. Isso são dados do Tribunal de Contas. Então, minha gente, eu quero, nesse momento, agradecer aqui à Câmara de Vereadores, agradecer aos organizadores do debate, agradecer ao candidato Edemetrio, quero agradecer o meu vice-prefeito, que foi o que construiu esta Câmara Municipal. Parabéns, Valdir. Quero agradecer a todos os funcionários, toda a minha equipe, porque eu sempre falo, o prefeito sozinho não é ninguém. Eu quero parabenizar de um setor ao outro
todos os funcionários, a minha equipe técnica e os meus secretários. E quero falar mais uma vez, no dia 2 de outubro, vote 45, vote Marino, porque prefeito bom é prefeito reeleito. Muito obrigado ao candidato Marino Kuchansky. Agora as considerações finais do candidato Júnior Benato. Por gentileza, candidato, 1 minuto para as suas considerações. A partir de agora. Falta com a verdade, candidato Marino, porque está aqui a ata de transmissão de posse com mais de R$500 mil que eu deixei em caixa da prefeitura. Mas consideração final é para agradecer. E a gente tem que ser bem tranquilo. Diferente dos quase 3 milhões que o senhor está em dívida hoje, que o município tem dívida. Eu gostaria de agradecer você, Hamilton, da Rádio Najuá, ao Ciro, a equipe técnica do jornal Hoje Centro-Sul, agradeço de coração. É a 4º debate que eu já participo e felizmente nós temos hoje com quem debater. Mas eu gostaria de agradecer a todos os munícipes, aos 11.036 habitantes nesse município, principalmente aos 8.430 eleitores, porque eu peço o voto. Vocês sabem, me conhecem, sabem que eu sou capaz. Já fiz e vou fazer de novo, com o apoio de toda a nossa população. Vote Júnior Benato e Clevinho, número 55. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado ao candidato. Muito obrigado aos candidatos que participaram desse debate. Nós queremos agradecer aqui também ao presidente Cleverson Perússulo, presidente da Câmara de Inácio Martins, aos vereadores pela gentileza de ceder o espaço para a realização desse debate. Também agradecemos aí o Adalberto, também a Tatiane, a Marli, funcionários da Câmara. Também agradecemos a Rádio Alvorada, o jornal Hoje Centro-Sul e também da Rádio Najuá. Nós agradecemos aí o Ademar Betts, lá nos estúdios da Rádio Najuá, o nosso amigo Manuel Mustafa, da técnica, aqui na Câmara. Também agradecemos ao Juarez Oliveira, aí na filmagem, a Jussara, o Rodrigo, eu, Hamilton Ferreira, agradecemos a sua audiência. Lembrando que na próxima quinta-feira, dia 1º de setembro, a partir das 20 horas, o debate será entre os candidatos a prefeito da cidade de Rebouças. Então, o pessoal de Rebouças de toda a região pode conferir aí através das rádios Najuá e MFM e também através aí da Rádio Alvorada, do Hoje Centro-Sul, enfim, vocês vão conferir. Lembrando que esse debate será na edição de sexta-feira, a cobertura desse debate no Hoje Centro-Sul também. Agradecemos a todos pela audiência. Nós voltamos na quinta-feira com mais um debate aqui pela Rádio Najuá AM. Eleições 2016. Acabamos de transmitir debate eleitoral com os candidatos a prefeito de Inácio Martins.